Boa noite, boa noite, boa noite a todos vocês, boa noite. Vem chegando aí, pessoal, vem chegando que vai começar mais uma live da Trupe do Riso. Boa noite para você que está assistindo à noite, bom dia para você que está assistindo de dia. E para você que está assistindo no período da tarde, boa noite. Não, boa tarde, isso aí, boa tarde. Senhoras e senhores, para você que não me conhece, eu sou Ana Leia, sou uma das fundadoras da Trupe do Riso e estou aqui com vocês para mais uma live, para mais uma conversa. E hoje nós teremos o Xande. E para você que me conhece, sim, eu também sou Ana Leia, isso mesmo que você pensou. Para você que me conhece, eu sou Ana Leia também. Tem aí uma moça chamada Geleia, que é muito parecida comigo, muito bonita também, vocês devem ter visto alguma coisa. Dá uma roladinha aqui no feed da Trupe, hoje tem uma imagenzinha falando sobre os nossos voluntários. A gente tem feito sobre cada uma das pessoas que participa da Trupe, da nossa ONG, que doa do seu tempo, doa do seu trabalho para ajudar os outros. Então, dá uma olhadinha lá, que hoje tem eu e tem mais uma moça muito bonita lá, que a produção já vai falar para mim quem é, porque eu esqueci. Senhoras e senhores, hoje nós temos o Xande aqui. Xande, boa noite. Xande, já vou te chamar, Xande, eu vou te chamar. Vou fazer uma apresentação bonitinha de quem é você. Então, vamos lá. Tadadã. Cadê? Eu tô clicando aqui, mas não tá acontecendo nada, produção. Aqui acho que foi. Deixa. Gente, eu achei que tava frio, mas eu tô com calor, na verdade. Deixa eu acender mais uma luzinha. Fica melhor? Será que fica melhor? Xande, boa noite, tudo Ô, bem? tudo bem, amiga, beleza? E você? Aqui, tudo bem, deixa eu ajustar assim pra ficar melhor, sabe? Pronto, agora fica Pronto. bom assim. Que aí não aparece, ó, as plugins aqui. Xande, primeiro, obrigada por ceder o seu tempo. Boa noite, pessoal. O Zé tá entrando. Oi, Zé. Zé, eu tô assinando pra você, não sei porque eu não tô conseguindo nada aqui, mas tamo aí. Senhor Xande, senhor Alexandre Penha é ator, é ator e palhaço profissional e possui mais de 18 anos de experiência. Então aí a gente já calcula a idade, né, gente? 18 anos de experiência, né? Começou a trabalhar com 3 anos de idade? Não sei, não é mesmo? Ele é formado em História, Artes Cênicas, ele é mestre em Letras pela UEM, pesquisador de palhaçaria, ministra cursos para palhaços nos projetos hospitalares, escolas de teatro, universidades no Brasil e exterior. Ele é diretor artístico dos projetos Terapia da Alegria, Unimed Alegria, SOS Uningá, Os Palhaço e Projeto Humanizarte da Unicesumar. Unicesumar, minha faculdade também, querida. Vocês passaram. Esse é o Xande, gente, com esse currículo pequenininho, não é mesmo? Acabou a live, porque já deu tempo com esse currículo. Xande, boa noite, seja muito bem-vindo. Quer dar um oi pro pessoal antes de eu começar com as perguntas? Pode ser, amiga. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de poder se encontrar, né? De a gente se encontrar, ainda que de modo virtual, mas é super legal. Então, muito obrigado pelo convite. Espero responder às alturas aí as perguntas e a gente faça uma live muito boa para quem tiver interesse. Tá bom? Vamos Isso falar com aí, você, isso Ana. aí. Obrigada, muito bom, Xande. É bom falar como você, né? A gente falou que você é um pesquisador, né? A pessoa que quer fazer palhaçaria é um eterno pesquisador, né, Xande? O palhaço, ele fica pronto em algum momento, Não, ele está jamais. pronto. Nunca ficará. Eu acho muito difícil é isso, né? Eu tenho até uma história muito legal que era tem uma lenda de um grande palhaço chamado Charlie Rivel. Charlie Rivel era um palhaço espanhol muito famoso. Ele foi um cara que, através da palhaçaria, ele combateu regimes autoritários, como, por exemplo, fascismo, tal, nazismo. E um dia ele estava quase já para fazer 90 anos, fizeram um grande festival em homenagem a ele. E ele estava participando também, né? Mas isso que eu estou contando é uma lenda, tá? E aí, antes de entrar no Uhum. picadeiro, ele estava no camarim nervoso, assim, tal. E aí chegou um palhaço mais novo e olhou para ele todo nervoso, ele já com quase 90 anos, quase 80 anos de picadeiro, de palco.
O cara olhou e falou assim, o senhor Charlie Rivel, o senhor não tá nervoso, não? Aí ele olhou pro menino e falou assim, não, eu tô nervoso. Você não tá nervoso? Aí o cara falou, não, pra mim já é tranquilo. Aí ele falou, fica tranquilo, meu amigo, você vem com talento. Essa história é muito simbólica, mas assim, Na cara! eu acho que assim, não tá pronto. Não é só com a palhaçaria, acho que qualquer conhecimento humano, né? Ele nunca vai se esgotar. E aí, quando a gente pensa na palhaçaria, é mais ainda, porque a pesquisa em palhaçaria é um negócio muito, muito, muito recente. Então, o que a gente está fazendo agora de pesquisar é algo que tem muito pouco tempo, né? Em relação a outras artes, como, por exemplo, se a gente pegar pintura, música e teatro, nossa, Sim, é uma casa histórica. palhaçaria está no começo dos princípios de pesquisa, né? Então, um pouco nesse sentido. Mas é isso, a gente nunca vai estar pronto. É por isso que eu gosto muito dessa ideia da pesquisa. A pesquisa é fundamental, né? Se a gente não pesquisa, se a gente não busca, a gente continua repetindo os erros, né? Então a gente continua repetindo os erros, achando que é verdade aquilo, e aí vai virando uma bola de neve. Então por isso que a pesquisa é tão fundamental para nós, né? Sim, com certeza. Como você disse, né? É tão recente tudo, e ao mesmo tempo a gente já viveu tanto na palhaçaria, né? Quer dizer, a gente já teve que migrar para o virtual, reaprender, ou reaprender, a gente teve que aprender a lidar, né, com o virtual, as coisas meio que acontecendo. Então, assim, tem bastante material, né, para a posteridade, para a gente e para a posteridade, porque não é fácil, né? Eu acho que os artistas sentiram muito, né, de um modo geral. A gente lida com o público, a gente gosta de gente, a gente gosta de suor, né? A gente gosta daquele que cheiro de multidão, burburinho, e de repente você tem que lidar com uma câmera, né? É literalmente outra coisa, né? Como você tá nessa pandemia? Você é pessoa e você enquanto professor, artista, diretor e etc. Bom, Como tá a amiga, pessoa? sim, sim, a pessoa. Tá magro, tô vendo que tá magro, porque todo mundo é engordado, essas pessoas estão igual. Eu fui para Então, academia, eu fui para academia. Eu. Não, a gente tá muito bem, graças a Deus, né? Tanto eu quanto a Renata, minha esposa, a gente tem passado bem, assim. É lógico, né? Acho que a pandemia, ela trouxe mudanças muito malucas, assim, de se processar. Mas acho que a gente passou bem, assim, a gente já tem como princípio levar uma vida muito simples, então, assim, eu acho que uma das coisas que pegou muito durante a pandemia foi justamente essa questão financeira, né? Então, assim, acho que para quem, de repente, teve uma mudança muito grande nesse setor da vida, eu acho que foi bem complicado. A gente, lógico, foi muito afetado, ainda mais como artista, né? Fomos, sim, muitos afetados, só que a gente conseguiu lidar bem, então a gente não teve, digamos, estresse nessa área. E aí, por outro lado, também é aquela questão de ocupar a mente, né? Além disso que eu tô falando, eu fui fazer exercícios físicos. Eu peguei bem, eu peguei bem o período do meu mestrado em que eu tinha que me dedicar a escrever a dissertação. Então, assim, de alguma maneira, eu acho que eu passei super bem. Nossa, apareceu um dedo, meu Deus! é a produção aqui, ele veio fazer alguma coisa aqui com o celular é dele, o meu morreu e Ah, não, tem hora tudo que ele bem. vive, então aí ele Então, veio. amiga, aí voltando, e aí eu peguei então essa época assim, eu fiquei quase 6 meses escrevendo, relendo, fazendo as coisas do mestrado. Então, assim, de alguma maneira foi tranquilo, né? Mas eu acho que todo mundo foi afetado, foi muito tedioso em muitos momentos ficar em casa, né? Aí tem todas as questões políticas, você vê, né, o Brasil nessa loucura de guerra política e tudo mais. Então, assim, foi muito tenso. Mas, assim, resumidamente, eu acho que a gente conseguiu estar passando, né? Não passar, mas estar passando, né? Foi tranquilo. Muito bem. Que bom, que bom. Deixa eu ver aqui, tem uma série de perguntas aqui na minha colinha. Deixa eu te perguntar primeiro. Beleza. Como surgiu o palhaço na sua vida? Como começou? Ele veio antes do ator? Ele veio depois? Ele veio durante? Como foi esse Esse começo de história? start. Amiga, tem várias histórias relacionadas a isso. Uma história é de cunho familiar, né? A minha família, a geração dos meus pais, né? Eles não tiveram muito contato com arte. O que eu quero dizer, eles não praticaram arte, mas eram oriundos de filhos de artistas, né? A minha mãe, parte da família dela, eram de cantores, de igreja e tudo mais. A minha mãe canta muito bem. O meu pai, aí vem o outro lado. O meu avô, ele era músico.
ele era maestro de banda, teve banda, tal, ele era saxofonista. E ele sempre teve ligado à arte, né? Então, assim, convivi muito pouco com ele, mas, assim, esse DNA artístico que é da família dele também sempre ficou muito presente. E meu avô foi músico de circo. Ele tocou em grandes circos, Circo Tiani, Circo Garcia, Circo Nacional. Eu até tenho umas fotinhas, assim, que o pessoal começou a excursionar, amigos dele do circo, e mandava, assim, olha, Penha, nós estamos na Argentina, mandando saludo para você e tal. Então, assim, é uma história bem bacana. E tem até uma história que se conta na família que havia um convite para ele excursionar para o circo, para a gente ser, digamos, a família virar circense. Só que meu avô era muito boêmio, era muito irresponsável. E aí a minha avó, que tocava o barco, por assim dizer, ela não Uhum. aceitou. Ela era costureira, chegou a ser convidada para ser costureira. Capoeira, né? É, ela chegou a ser convidada para ser figurinista, costureira do circo, tá? Mas aí não aceitou, né? O meu avô teve contato na época com o grande Tiani, que morreu uns 2, 3 anos atrás. Então teve um. Posso falar? Posso falar? Posso falar? Diga, Eu conheci o Sr. Tiani. senhor Tiani já estava com 90 anos e pedrada, né? Sim, É. cheguei a conhecê-lo. Ele é tem uma ligação com a família do meu marido. Que Ah, legal. muito legal. O dia que Só ele um pequeno. morreu, o circo tá. O dia que faleceu, o circo estava em Maringá, velho. Foi muito louco. Foi tudo muito marcante. Então, aí teve É. esse lado, né? Teve esse lado do meu avô, isso na década de 60, por aí. Mas aí minha família, por parte paterna e materna, sempre teve uma ligação com música, teatro e tudo isso, né? Sempre gostou. Mas os meus tios, né? Minhas tias e tal, minha mãe, toda a família, sempre teve ouvido, mas nunca dessa maneira. E aí ficou esse DNA, mas assim, muito atrelado que a gente sempre foi muito incentivado à arte. E aí minha família sempre foi apaixonada por circo. Então, assim, tudo quanto é circo, a gente ia. Então, eu adorava, gostava e sempre via a figura do palhaço, sempre gostava. Essa é a parte, digamos, histórica. Aí a parte mais pessoal mesmo, tá ligado que, assim, com 14 para 15 anos eu era muito tímido, era muito, muito fechado, assim, muito observador. E aí eu decidi começar a estudar teatro. E na época que eu comecei a estudar teatro, na escola e também na igreja, aqui em Maringá tinha um grupo que era muito legal e também tinha palhaço. Então eu sempre via a figura dos artistas, tanto do teatro como do palhaço. E isso sempre me interessou muito. Isso eu tinha Uhum. 15 anos. E aí, de uma maneira muito, digamos, autodidata, assim, sem não ter uma base, ter pouco conhecimento, a gente começava, a gente era adolescente, muito louco, irresponsável, a gente É começou a tudo tentar, visceral, né? visceral, Quer fazer, vai. a gente começou a tentar fazer aquilo. E aí, de fato, deu certo. Eu acho que essa é a grande questão. Dava certo. Então, eu acho que aquilo foi empolgando. Aí, lógico, aí eu comecei a estudar, comecei a praticar, comecei a pesquisar, fazer oficina, correr atrás. E aí veio que em 2007 eu fui convidado por uma companhia aqui que era de Maringá, chamada Expressão de Amor. Ela era uma companhia que trabalhava com teatro, com palhaço dentro do teatro e trabalhava já com um projeto de palhaços em hospitais. Isso de 2006 para 2007. E aí foi de fato que eu mergulhei mesmo, a partir de 2007. Mas assim, para palhaço já estava praticando desde 2002. E aí surgiu isso, e as coisas foram indo até que mais ou menos uns anos atrás a gente decidiu, digamos assim, vamos se profissionalizar nisso, Então, vamos ser artista de profissão, viver disso. que legal. Você chegou a tirar DRT de palhaço ou você tem de ator? Sim, Ou você tem os dois? eu tenho os dois, eu tenho de Joga palhaço e na de nossa ator. cara! Ah, meu Deus, gente, acabou a live. Foi muito bom falar com você, chefe. Eu tirei a Que primeira de. legal! E mais engraçado, eu tirei primeiro de palhaço, né? Palhaço é a primeira, já tem alguns anos, né? Não lembro quando foi. Eu estava na universidade em 2014. Já faz uns 6, 7 anos já. Eu tirei de palhaço, foi super legal, né? Eu sempre brincava, olha, eu tenho um DRT de palhaço. Você falou que não serve pra nada, mas é super legal. Porque é um negócio Só pegar louco. ali o Você abre uma carteira de trabalho, aquela tradicionalzão, e tem lá, né? O Ministério do ah, Trabalho reconhece Alexandre na função de artista. Não, ele reconhece Alexandre como artista na função de palhaço. É muito palhaço. engraçado. Né? Que legal. Mas é Você muito. fez banca? Não, então, Co- cada SATED, né, cada sindicato tem a sua diretriz, né? Uhum, A do Paraná, para ator, tem a banca, mas quem uhum. é oriundo de universidade, se forma em artes cênicas, não precisa fazer a banca, né? Você tem que só Ah, passar o tá, sim. comprobatório. E, Ah, legal.
E o de palhaço não. Palhaço você tem que comprovar, que a gente chama trajetória, né? Você tem que comprovar a tua trajetória, se de fato você é profissional Portfólio. naquilo. A gente faz uma bíblia assim de coisa e mandar. E foi super legal, deu super certo. Então eu tenho Ai, que legal. esses dois registros aí, divertidos. Que orgulho. Um dia eu quero também tirar. Tem que tirar. São A Paulo minha- deve ser meio parecido, eu não sei como é aí. na verdade, a gente começou a juntar material acho que 2018. Aí aconteceram umas coisas e a gente acabou Deixando de lado o arquivando. projeto. Na verdade, foi o ano que as meninas vieram, né? Minhas filhas nasceram pra gente e foi o ano que eu descobri o câncer. Então não deu pra Ah, pensar muito. Mas a gente quer fazer ainda. Vamos ver se não, é a gente dá legal, uma amiga. respirada. É importante, né? É importante. Ô, Xande, fala uma coisa pra mim. Para que serve o palhaço no hospital? Porque muita gente tem essa questão, né? Tem gente que acha que o palhaço por si, tipo, e no hospital ainda causa mais estranheza. Como você vê, qual a importância que você vê do palhaço no hospital? Pô, amiga, essa é uma Ou em pergunta. ambientes terapêuticos, né? Sim, sim, essa é uma pergunta muito bacana. É, historicamente, o trabalho, digamos, sistemático de palhaço no hospital, a paródia do doutor, da doutora, né, que é o doutor palhaço, que começa ali no final da década de 80, historicamente ele estava muito atrelado à ideia da cultura, cultural. Então, levar arte para dentro do hospital. Isso foi para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil, né? O Brasil também a gente acabou herdando, principalmente com os grandes representantes que são os Doutores da Alegria, que são de fato referências e excelentes, mas eles têm muito atrelado essa ideia do lado cultural do palhaço dentro do hospital. O lado Uhum. cultural e o palhaço como uma personagem, digamos assim, um ser que ao entrar no hospital ele pode qualificar as relações do que acontece lá dentro. Então, isso é o que tá pressuposto, assim. Isso não está errado, está super, super correto, é interessante isso. Mas, assim, Uhum. desde 2016, quando teve o primeiro encontro mundial de palhaços hospitais, que eu tive a oportunidade de estar lá e estar com o pessoal e a gente está refletindo sobre isso, é, tem se falado muito da ideia do palhaço não apenas no âmbito cultural, porque o palhaço é uma arte, então já está ligado à cultura, isso é ponto. Mas muito ligado à ideia do palhaço como alguém que contribui para o processo de cura. E aí que vem assim, a palavra terapia é muito complicada nesse sentido, até é muito engraçado, porque o nome do nosso grupo é Terapia da Alegria. Uhum. Depois disso, a gente fala assim, nossa, que nome bosta que tem o nosso grupo. Mas a gente entende, era uma outra época, era um outro contexto, né? Então, assim, dentro do conceito que eu gosto de entender, o palhaço ele é um artista, independente se é amador, profissional, remunerado, voluntário, isso não interfere, é um artista que está dentro do hospital contribuindo para o processo de cura. Então, o que ele está fazendo no hospital é medicina integrativa. Eu gosto muito desse termo, eu sou uma das poucas pessoas que defende esse termo. Por quê? Porque a gente tira a ideia de romantização da nossa arte, a ideia da responsabilização, porque se eu sou responsável também por processo de cura, eu tenho que me preparar para esse momento. E a ideia é que sim, ao fazer e desenvolver a nossa arte no hospital, a gente se integra todo aquele mecanismo que existe dentro do hospital. Então, o palhaço ele passa a ser não essa figura estranha ou uma figura que vem, faz o trabalho e vai embora, mas uma figura Uhum. atuante dentro do ambiente hospitalar. E aí a gente passa a ser integrado a todo esse processo. Né? Então, assim, é fundamental no hospital médico, enfermeiro, zelador, cozinheiro, segurança. Se a gente está dentro dessa perspectiva, o palhaço também ele vai ser fundamental, porque ele vai trabalhar um lado que nem uma outra arte trabalha. Então, assim, a gente trabalha o lado da imaginação do paciente, o lado do jogo. E no ambiente hospitalar isso é muito complicado. Então, quando a gente trabalha isso com o paciente, a gente acaba colaborando de uma outra maneira. E aí, lógico, a cultura, a arte é uma coisa que já está pressuposta, né? Isso a gente vai vir como uma consequência do trabalho. Então, eu acho que é isso. O palhaço dentro do hospital ele é uma figura que integra o processo de cura hoje, na minha percepção. Eu concordo plenamente. A gente não tá lá só para fazer bagunça, né? As É. pessoas têm ideia, infelizmente, muita gente tem ideia, por falta de conhecimento, enfim, acha que palhaço é o cara que simplesmente olhou no armário e falou: o que, que eu tenho de colorido aqui? Vou botar e vou e volto e vai assistir TV. E não é isso, né? Tem pesquisa, tem trabalho, tem ensaio, tem suor.
E a gente tá fazendo um trabalho sério, né? E eu acho pleníssimo isso, concordo plenamente. A gente vai e a gente colabora sim. E, por exemplo, agora esse período de pandemia, para mim foi muito difícil aceitar que a gente não podia estar no hospital. Uhum. Porque se o que a gente faz dentro do hospital é melhorar o ambiente, trabalhar com o paciente para que ele saia daquela realidade triste, para que ele tenha um momento, para que a gente possa colaborar com esse processo de cura, como é que no momento que mais se precisa, né, disso, a gente não podia estar lá? Para mim, isso foi muito complicado de administrar. E esse é Muito um ponto, difícil. e esse é um ponto interessante, porque justamente gera a nossa reflexão. Então, significa que durante esses 30 anos de trabalho, talvez a gente não construiu essa base, esse entendimento, né, dentro do âmbito hospitalar, que o palhaço não é uma figura que está em paralelo ao hospital, mas é uma figura que deve estar integrada ao hospital. Essa palavra é muito preciosa, integração. Então, assim, acho que gerou uma grande reflexão, que a gente ainda tem um caminho muito longo a trilhar e a gente precisa refletir muitas coisas, né? Justamente, assim, entendeu-se, não, palhaço é desnecessário. E a gente que trabalha e pesquisa, a gente sabe, não, palhaço é necessário. E talvez seria extremamente necessário nos momentos mais caóticos dos últimos aí 20, 30 anos, que foi a pandemia, né? É, que coisa. Xande, deixa eu te perguntar aqui. Talvez você não saiba, eu vou falar, acho que né, às vezes eu vou fazer a revelação aqui. Quando a gente estava começando como ONG, a gente está com 3 anos e pouco, mas a gente já tinha uns 2 anos, três, assim, engatinhando, mas assim, dessa forma visceral, né, que a gente falou lá no início, assim, tipo, surgiu uma situação, a igreja precisava de um grupo de palhaços, eu falei, vamos, a gente faz. Eu fazia teatro já há muitos anos, ah, tá ali, né? Tá ali, vamos lá, vamos fazer. E a gente montou um espetáculo em uma semana, arranjamos figurino, não foi, graças a Deus, figurino colorido, foi, né, um mais humanizado. E a gente fez e começamos a fazer apresentações, evangelismo, blá, blá, blá. E eu usava o nariz verde. Olha só. Aí a gente foi num evento que eu não lembro o nome, dos Jovens da Verdade, que você faz. Ah, sim, acho que foi ou a Camparte ou Terra dos Palhaços. A Camparte. A É. Camparte. A gente ia sempre. Era muito bom. E aí a gente vai fazer uma oficina sua. Aí eu lembro assim, você assim, sem papas na língua, você falou assim, nariz verde tá errado. Porque o nariz vermelho é isso. E contou, eu fiquei assim. Ai, que fiquei uma facada no meu peito. Porque assim, o nariz verde pra mim era o que me diferenciava, né? Aí eu lembro que eu saí assim, falei, caramba, ele falou, mas ele entende, né? Ele pesquisa, que droga, não sei o quê. Aí eu fui pesquisar. Né, assim, aí eu falei, não, ele tá certo, o nariz vermelho tem um contexto. Não, eu não posso usar porque eu achei bonitinho, ou porque eu acho que ai, me caracteriza. E desde então eu uso nariz vermelho, então a culpa é sua. Amiga, eu sou responsável por esse trauma, que bom. Fico feliz. É, Não, mas eu lembro eu já. disso. Eu lembro. Porque, assim, teve vários, teve o teu caso, teve de outras pessoas também que eu gerei esse mesmo trauma. E fica O marcado povo do porque. curativo, né? Não, fica marcado porque quando a pessoa aceita é muito legal, né? Porque daí é o princípio de evolução. A maioria das pessoas É, que, digamos, aceitaram esse princípio que eu tô dizendo, pô, você vê que deu uma guinada, né? Não ai, que estacionou, né? legal. Não, isso é muito bom. Porque assim, o que eu queria era fazer o certo, mas como a gente tava fazendo visceral e, tipo, não tinha ensinamento de lugar nenhum, de ninguém, assim, na hora que eu vi, assim, eu falei, nossa, poxa vida, tal, mas realmente tá certo. E eu sou o tipo de pessoa assim, que eu lembro certinho, quando eu comecei a fazer estudo bíblico, a minha discipuladora, que é minha amiga até hoje, ela falava assim, Aninha, uma coisa boa é que a gente pode falar a verdade pra você. Você ouve, faz cara feia, mas você muda. Eu Nesse falei, sentido. ué, É, ouvir às vezes não é fácil, mas eu quero aprender, eu quero melhorar, isso que eu quero. sim. É o que a gente tem buscado. Ah, É quase uma terapia hoje aqui, eu falo. A terapia da alegria hoje. Não, mas já teve vários casos igual o seu, amiga. É muito legal, velho. Eu fico feliz. Fico feliz com esses traumas. Ai, meu Deus, e você falou que lembra, então eu Bacana. sou, eu sou lembrada como. Ai, lembra aquela palhaça do nariz verde? Ai, que horror. Não, tem vários, tem vários. Não, mas Não, assim, ai, porque eu mas lembro desses casos, eu lembro também de casos que a pessoa não entendeu, assim, do tipo, tinha uma que uma vez eu tive um contato, ela tinha um nariz que era no formato de um morango.
Aquilo é aterrorizante, né? E ela já tinha construído toda uma ideia, todo um contexto e tudo mais. E assim, lógico, eu tô brincando, né? A pessoa não tinha, ela não tinha culpa, ela não tinha a informação, por isso que eu falei, né? Uhum. Ela errava por desconhecimento. E aí, quando eu tive contato, aí expliquei, mais ou menos igual ao teu processo, mas no caso dela foi mais profundo, porque ela usava um morango, né? Uhum. Aí, no final, ela veio para mim, ô, Alexandre, eu posso falar com você? Eu falei, pode. Olha, é o seguinte, eu vou no hospital, todo mundo me conhece como morango e eu gosto do morango no nariz. O que que você acha? Eu tinha falado 2 horas daquilo. Aí, o que que ela queria? Ela queria que eu justificasse, né? Não, pode usar, para ela ter em paz. Eu falei, amigo, olha, eu já te expliquei. Né? O que você quiser fazer depois disso, aí é uma opção tua, fique à vontade. Mas aí, eu nunca mais vi essa pessoa, assim, nos meios de palhaço. Então, provavelmente, não sei. É, Acho que falhou. é. Às vezes falha, né? É, mas tudo Poxa, bem. nossa, é, é um processo, né? Porque é uma desconstrução mesmo. É, quando a gente começa, né? Eu falo por mim mesma, a primeira ideia é aquela coisa colorida, mas como eu já tava mais ou menos, né, nesse meio artístico que eu via, eu falei assim, gente, não dá pra gente ser palhaço no hospital perto das pessoas com essas roupas enormes. Isso me causava estranheza. Eu falei assim, imagina, eu não gosto quando chegam perto de mim excessivamente maquiados e tal. Então, assim, talvez as pessoas também não gostem. E graças a Deus a gente foi indo numa linha, foi pesquisando, foi dando certo. E as pessoas. Seria bom se elas entendessem isso, né? O paciente, quando a gente entra no quarto, eles fazem aquele escaneamento da gente, né? Se você chega com um estetoscópio, peruca, maquiagem, não sei o quê, não sei o quê, pronto. Ele não olhou pra você, né? Olhou pra um monte de coisas. Então, Mas é um processo, né, Xande? Gente, ó, o Xande dá... Você dá cursos, né, Xande? Você tá dando Sim, curso sim, sim. virtual? Virtual agora a gente Então, está ó, no presencial já com os protocolos, aí tá rolando. é verdade, é verdade, é verdade. Já tá presencial também, eu vi. É, gente, ó, ele manja. Procurem, É. procurem. Mas eu acho, amigo, o que você está falando, eu tenho muitas teorias, assim, muita coisa que eu tenho estudado, mas assim, a gente herda muito essa questão do palhaço fora da pesquisa do circo, né? Isso é um tema Uhum. muito debatido, porque o circo, o aprendizado é um aprendizado que a gente fala que é por osmose. Então, assim, por que que os caras eram palhaços e eles eram geniais? Porque eles nasciam ali dentro. Então, desde o primeiro momento que ele nasceu até, sei lá, a primeira entrada dele no palco, que era com 7, 8 anos, era 8 anos vendo e vivendo palhaço 24 horas. Então, aquilo era orgânico. A pessoa não precisava, estava Uhum. no sangue dela. Isso é muito louco. E aí, esses caras, eles nunca estudaram para palhaço. Um Picolino, um Arrelia, um Carequinha. Esses caras eles nunca precisaram, porque eles nasceram dentro disso. Só que esse conceito do artista que nasce no circo e se desenvolve como palhaço, ele não é aplicado fora do circo, não tem como. Né? Para quem é fora do circo, a necessidade do estudo é fundamental, né? Justamente para entender a potência da arte, a adaptação para cada espaço, né? Então, é um pouco disso. E aí, quem é de fora, às vezes olha para esses artistas, por exemplo, circenses, e fala, esses caras não precisam estudar. E aí acha que isso é uma base, né? É um absoluto, e não é. Acho que isso valida, né? O eu também não preciso. E não é, a É, gente precisa muito. é. O palhaço, ele é uma desconstrução de estereótipos, mas também ele é uma descoberta, né, Xande? É um olhar para dentro e isso é difícil, né? É. Eu gosto de definir o palhaço como um jogo. Eu tenho trabalhado muito com isso. Porque, assim, tanto desconstrução e desconstrução, assim, elas fazem parte disso, e lógico, mas é um jogo porque a gente aprende a jogar. É igual jogar futebol. Para quem nunca jogou futebol, como é que eu vou jogar futebol? Eu vou aprender as regras, eu vou aprender as técnicas, as habilidades, eu vou aprender como é que o meu corpo reage àquilo. Então, assim, e aí, quando a gente se depara com esse jogo, é lógico, a gente vai ser afetado, né? A gente vai ter que trabalhar com áreas e tudo mais, né? Então, é muito normal. Por exemplo, se eu for jogar, nunca joguei futebol, eu vou jogar futebol, aí na primeiro lance o cara vem e me dá uma entrada. Como que eu vou reagir a isso? Então, acho que é um conceito que eu gosto de trabalhar muito, que é essa ideia do jogo. A gente vai aprender e aí, quando a gente for praticar, a gente vai ter experiências que, lógico, vai mexer com a gente, né? Porque a gente está lidando com o ser humano, a gente Faz está lidando com o nosso próprio corpo, com a nossa mente, né? Então, é uma consequência.
É um jogo. Boa, muito boa. Xande, você já teve fora, né? Você já participou de eventos fora. O que você vê de diferente no palhaço lá no exterior e do palhaço brasileiro? Em termos tanto estéticos, físicos, de concepção, de a cultura, se lá fora a cultura já está mais estabelecida de um palhaço, né? No âmbito hospitalar e também fora. Conta pra gente, como é que tá? Como é isso? Pô, legal, amiga. Olha, eu vou falar dentro da perspectiva do palhaço de hospital. Eu acho que os brasileiros são os melhores palhaços de hospital. Eu acho. Essa é uma opinião minha. Eu Palmas acho. para os palhaços. Por quê? Porque o brasileiro tem uma característica que é muito do latino e do circo também brasileiro, que é o palhaço falar. Palhaços oriundos de tanto de Estados Unidos, ali, né, Norte América e Europa, são palhaços que sempre trabalharam muito a partir da ideia do corpo como linguagem e menos como e menos uso da palavra como forma de comicidade e tudo mais. Então, isso, na minha percepção, é muito interessante. O palhaço de hospital, uma das principais características é o uso da fala. Porque a gente faz a paródia de um médico, de uma médica, e um médico e uma médica fala. Então a gente herdou muito dessa bagagem do cantar, do falar, de fazer paródia, de fazer piada, de fazer às vezes duplo sentido, de ironia. Então isso nos ajuda muito. Lógico, agregado ao estudo de corpo, a gente vai se potencializar. E lógico, quando eu estou falando disso, é assim, os palhaços mais experientes, palhaços de pesquisa e tudo mais. Isso é uma ideia. A outra ideia é o seguinte: os palhaços da América Latina e os palhaços italianos, eles são muito comuns. O povo latino, né? Porque os italianos também são latinos, né? São italiano oriundo do latim. Nós temos também essa coisa da emoção, que aí atrapalha pra caramba. Porque vai muito motivado para essa ideia da vontade de fazer, amor, alegria, e pouca racionalidade. Então isso também é uma coisa ruim para nós. E é na América Latina em tudo, né? Eu tive a oportunidade de estar em Cuba num evento, aí tinha palhaços da Guatemala, Honduras, palhaços de El Salvador, palhaços do México, então tive contato. E aí é tudo igual esses milhões de grupos que a gente vê também no Brasil, um monte de gente, aquela bagunça e tal. Os italianos são a mesma coisa. Aí, pelo outro lado, os palhaços da Europa e dos Estados Unidos também, mas há uma diferença, né? Os palhaços dos Estados Unidos, eu não gosto muito da palhaçaria americana, porque é uma palhaçaria muito. É muito essa coisa do exagero e da ideia de você trabalhar com a piada a partir do outro. Aquela coisa da torta na cara e tal. Então, o palhaço americano tem um pouco dessa característica. Aquele palhaço da Disney. Mas os europeus, que são, digamos, a base de tudo, a gente percebe que os palhaços de hospitais lá, eles têm uma ideia de estrutura muito melhor. O que ajuda muito, óbvio, na hora de entrar no hospital. Então, assim, você não vê um número grande de grupos. Países como Portugal deve ter, sei lá, 12, 15 grupos no máximo. Não tem muitos grupos. Os grupos, quando entram para o hospital, existe uma burocracia mais profunda, né? Para entrar no hospital. E aí, ao entrar no hospital, a maioria também já tem um incentivo para estudarem, pesquisarem, mesmo que sejam grupos voluntários, entendeu? Mas o hospital entende melhor esse processo, que o palhaço é uma figura que precisa de investimento. Então há essas, digamos, essas grandes diferenças, né? Há essas grandes diferenças, né? Aí eu conheci grupos de palhaço, por exemplo, do Japão também, que aí é toda uma burocracia diferente, é muito engraçado. Conheci grupos de palhaço no Oriente Médio, que também são bem bacanas. Tem grupos na Palestina muito bons. E aí conheci alguns poucos grupos da África também. A África lembra um pouquinho o palhaço brasileiro, aquela bagunça, todo mundo, né? Vamos na emoção, né? Então, essa assim, é uma leitura bem geral, né? E aí você vê que a cultura ela acaba influenciando, né? Existem linhas de palhaçaria muito claras, igual eu falei, a linha da palhaçaria brasileira é muito voltada para esse palhaço que usa muito o corpo e usa muito a fala, né? Lá fora não é tanto, né? Tive a oportunidade de conhecer palhaços russos. Os palhaços russos, eles não trabalham muito a fala. A palhaçaria russa é muito física, é muito corporal. E aí, quando eles entram para o hospital, eles acabam sendo influenciados por isso. Então, são palhaços bem físicos que têm uma certa dificuldade de usar a fala. Você vê nítido isso, né? Então, é bem legal nesse sentido. Mas, Nossa, mas deve ser muito difícil, né?
pro artista em si, porque aí você, como que você joga com a pessoa, como que você faz a leitura do ambiente, brinca se você só tem o corpo. É. Então, mas Você fica perdendo. esse é o grande ponto, né? Eles vão usar a fala, mas não tem tanta habilidade para usar a fala, né? Aí a Ah, fala acaba sendo um espaço de fragilidade para se trabalhar, né? Porque é uma habilidade que a gente já vai nascendo como brasileiros, nessa coisa do canto da brincadeira, de inventar apelido, de fazer piada com tudo que acontece, né? Então, por isso que eu falo, eu acho que os palhaços brasileiros, e quando eu digo de hospital nesse sentido, aqueles que realmente estão pesquisando e tem aquela base boa, eu acho que eles são os melhores, assim. Porque a gente tem as características que são interessantes para o hospital, né? ó, o Neto tá perguntando aqui, meu Deus, como que contam piadas? Eles contam piadas, Não, sim, esse é o ponto. Eles usam a fala, mas não há muita habilidade no uso da fala, né? É que Porque, porque não uma é essa piada em russo tradição. deve ser horrorosa, né? É, é, é igual, por exemplo, o futebol, né? Quando a gente olha para outros lugares do mundo, assim, no futebol, que eles não sabem driblar muito, eles jogam bola, mas não é igual nós, né? É outra coisa. Olha isso, É que muito doido. interessante. É. Cultura, né? Caramba, que legal. É, vamos lá. Puxa, interessante. Xande, o palhaço, né? Uma coisa que todo mundo, como você falou, né, brasileiro, essa coisa da emoção. Muita gente acha, muita gente de bom coração quer se doar, se torna voluntário. E nessa ingenuidade acha que simplesmente colocar uma roupa, seja ela qual for, e ir para o hospital, a pessoa está fazendo uma coisa boa. E ela não tem, às vezes, um mínimo de preparo, né? Ela tem ali a boa vontade, mas não se preparou para isso. O que você acha que a pessoa precisa, assim, minimamente aceitável, os requisitos mínimos, assim, para a pessoa iniciar um trabalho e fazer um trabalho bacana, assim, a pessoa decide, quero começar. O que que você indica além de fazer seu curso? Legal, amigo. Olha, esse é um Faça um assunto, curso com o Xande. é, esse é um assunto bem amplo, assim, mas assim, antes de eu entrar para os pontos que eu acho interessante trabalhar, é legal entender por que existe essa visão romantizada do trabalho. É muito legal entender isso. Tudo eu estou falando a partir da minha pesquisa, a partir do meu olhar, né? Se algum as pessoas dizem, não concorda, é legal também, mas assim, é do que eu vejo. Então nós temos dois detalhes. O primeiro é assim, que o trabalho do palhaço do hospital, ele foi divulgado sempre na grande massa de maneira equivocada. Então assim, por exemplo, agora no Dia dos Pais teve uma propaganda da Vivo em que aparecia um palhaço de hospital. Não sei se você lembra, dá para depois ver no YouTube. Era uma mulher que era médica, ela estava ali meio trabalhando, meio nervosa. Nisso chegava um cara do nada, que eu acho que é o pai dela, por isso a ideia do Dia dos Pais. E ele falava, espera, aí ele entrava, estava com jaleco no hospital, aparentemente também era um médico, aí ele botava aqueles nariz de espuma, uma teada. Se a gente pega, por exemplo, o filme do Joker, do Coringa, que aparece cena de palhaço de hospital, se a gente pega o filme, a série do Netflix, A Casa de Papel, que aparece também em palhaço de hospital, normalmente a grande mídia, que é essa que é acessada pelo público leigo, essa grande mídia ela sempre vai ter uma visão muito distorcida do que é palhaço de hospital. Uma visão muito romântica e sempre a partir do improviso, a partir do caseiro. Não, eu pego, Uhum. coloco, pum, e viro. Então existe essa problemática, que a grande mídia mostra o nosso trabalho de uma maneira muito equivocada. E, do outro lado, os próprios palhaços vendem essa ideia que o trabalho é a coisa mais linda, que o que a gente faz muda o mundo, etc, etc. Existem alguns palhaços que discordam dessa minha visão. Mas não, eu acho que não. Nosso trabalho é um trabalho como outro qualquer. Dentro do hospital, nosso trabalho é igual ao trabalho do zelador, é igual ao trabalho do médico, é igual ao trabalho de segurança, não tem diferencial. Então, essa romantização cria também um espectro de problemas que vai reverberar no hospital. Se o meu trabalho é lindo, eu quero levar amor, alegria, etc. Eu sou uma pessoa amorosa, alegre, então eu não preciso daquilo que você está me falando para ser palhaço. Então, os próprios artistas
inconscientemente reproduzem um discurso que depois para a gente que quer buscar pesquisar, ele acaba sendo contraditório, né? Porque você vende uma ideia para as pessoas que é a coisa mais linda e as pessoas entram nisso, mas ao mesmo tempo, assim, o que a gente faz e que gera, assim, momentos lindos, ele é gerado a partir de toda uma bagagem, um acúmulo histórico, um acúmulo de treinamento, não é do dia para a noite. Por que a gente vende essa imagem? Tem vários motivos. Tem a questão do ego, tem a questão da vaidade, tem a questão do artista sempre querer ser uma resposta para a sociedade, que é uma coisa muito moderna também. O artista não tinha essa função há 200 anos atrás, isso é muito novo. E tem a ideia também, queira ou não, principalmente para os grupos profissionais, da gente querer se sustentar, querer viver. Então a gente vende a ideia que é maravilhoso, na perspectiva as pessoas vão, se é maravilhoso a gente vai investir. E tudo isso não é que está errado, mas são questões que a gente precisa refletir. E aí que vem, talvez, essas duas perspectivas que eu falo, que é a ideia, por exemplo, do trabalho do palhaço como um jogo e como uma medicina integrativa. Então, se eu estou integrando a equipe médica, né, a equipe dos funcionários do hospital, eu vou ter que me desenvolver, né? Porque um zelador, para ele trabalhar no hospital, ele precisa minimamente saber o que é ser um zelador. O enfermeiro, o cozinheiro, né? Como é que você entra eu quero ser cozinheiro do hospital. Ele vai pegar o teu currículo, ele vai ler. De repente, eu estou começando, eu não tenho experiência. Tudo bem, mas você já tem uma base. E isso é muito complicado. Por quê? Porque aí o voluntariado, a gente acaba fechando portas para muitas pessoas. Mas esse não é o objetivo. Por isso que, por exemplo, eu tenho uma escola de palhaço. Não é fechar a porta para ninguém, pelo contrário, eu acho que todo mundo pode vivenciar essa experiência de ser palhaço, que é uma experiência muito fantástica, assim como qualquer profissão é uma experiência fantástica. Quando uma pessoa pega o lixo da tua casa, aquilo é de uma grandeza gigantesca. Qual que é o único problema? Que ela recebe pouco dinheiro para aquilo. Se um gari recebesse, sei lá, o valor que o médico recebe para trabalhar, a gente nunca falaria do gari de uma maneira preconceituosa, entendeu? Negativa. Então, é muito disso. Eu acho que nós, enquanto palhaços, a gente precisa estar dentro dessa dinâmica, da importância do nosso processo, não romantizar, e aí que a gente vai entender. Então, o que a gente precisa para ser um palhaço de hospital? É lógico, buscar o conhecimento. As coisas mais básicas do estudo de palhaçaria. Primeiro, que eu acho, é a questão do estudo da máscara, da mecânica da máscara, né? Aquilo não é só um objeto que a gente bota na ponta do nariz, existe toda uma mecânica, um estudo corporal de como eu uso essa máscara. A questão do jogo, principalmente no hospital, o jogo de dupla, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa treinar muito, o jogo de dupla, de palhaço no hospital. Ainda que é permissível jogar com um trio, eu sempre recomendo o jogo de dupla, porque eu acho que é a melhor dinâmica para dentro do hospital. Máscara dupla, a questão da paródia, né? O palhaço é sempre uma paródia do humano, então ali a gente está fazendo uma paródia do médico e da médica. Então as brincadeiras partem desse pressuposto, né? E aí, se eu estou fazendo uma paródia do médico e da médica, é a reflexão sobre a questão do figurino, da maquiagem, do trabalho que eu vou fazer dentro do hospital, que é um espaço de proximidade, que diferencia muito da arte, por exemplo, do circo, a arte do palhaço na rua, a arte do palhaço no palco. Então, acho que assim, são alguns pilares de quem tem interesse em trabalhar como palhaço de hospital, é buscar esse conhecimento, né? Buscar, falar assim, preciso saber o que é máscara do palhaço, como eu estudo isso, jogo de dupla, etc, etc, né? São alguns caminhos. E aí o principal de todos é começar a ver palhaço, que é uma coisa também muito complexa. Eu vejo muito palhaço que não vê palhaço. Aí eu falo, mano, é complicado, tem que ver palhaço, né? Tem que ver todos, de todos os tipos, porque De a todos os gente tipos. aprende demais. Nossa, é fantástico. E Desculpa aí o a Jorge, resposta prolixa, assim, né? Deu uma volta, mas eu acho que são esses pilares, assim. Então, eu acho que o principal deles é o conhecimento da máscara, porque é a porta de entrada da palhaçaria, né? Eu quero tocar violão. A primeira coisa que você vai ter que saber na sua vida é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E os acordes mais básicos, dó, ré, você vai ter que saber esses acordes. Isso é o básico. Então, a palhaçaria, a entrada dela é a questão da máscara, né? Que a partir da máscara a gente vai aprender a olhar, improvisar, criar.
É Uma isso. dúvida que muita gente tem, Xande. O palhaço é um personagem ou o palhaço é a pessoa, Xande? Responde pra gente. Muito bem, O essa é uma mundo quer pergunta. saber. Perguntas. Você só está lançando perguntas polêmicas. Olha, há uma grande confusão, né? Porque a palavra personagem vem da ideia da palavra persona, vem da mesma origem da palavra persona, que é personalidade. Então há uma grande confusão dos termos. Eu acho que o palhaço, dentro da concepção do personagem, dentro da ideia do teatro, eu acho que o palhaço não é personagem. Porque o personagem, dentro da ideia do teatro, você vai construir ele. Por isso que eu concebo o palhaço como um jogo. Quando eu, Alexandre, vou jogar futebol, eu não viro outra pessoa. Eu não construo um personagem. Ah, eu sou agora o fulano que... Não. Quando eu vou Você não põe jogar, uma máscara lá do Messi e dá uma jogadinha no chão, tipo Neymar? Você não faz isso? não, Ah, jamais. Eu não viro outra pessoa. Só que assim, quando eu vou jogar bola, é lógico, o meu jeito de andar, o meu jeito de olhar, o meu jeito de falar muda. Assim como a gente vai quando vai trabalhar, né? Por exemplo, eu dou aula de palhaço para os médicos. Eu falo assim, cara, quando vocês vão, coloquem um jaleco de médico, você não deixa de ser você. Só que você olha de uma outra maneira, você pensa de uma outra maneira, você se relaciona de outra maneira. Então, você não deixa de ser você. Eu acho que isso é um ponto fundamental, sabe? É um ponto divisor de águas. Então, assim, o palhaço não é um personagem, a gente não vai construindo. A gente pega o nosso próprio corpo, o nosso próprio material, e aí a gente aprende a jogar. A gente aprende a brincar, a gente aprende toda essa dinâmica, né? E aí, se é uma grande brincadeira, eu pego e brinco com o meu próprio nome, crio um nome para brincar com isso, né? O teu próprio nome, né? Analeia, Geleia, é uma brincadeira, é uma grande brincadeira, é uma grande paródia. Então, o palhaço é uma paródia de nós mesmos, é nesse sentido. Se eu sei as técnicas, as regras básicas do palhaço, eu vou conseguir desenvolver. Então, assim, a minha opinião é que não é um personagem. A gente não constrói uma voz, a gente não constrói um jeito de andar, a gente não constrói isso. Como é feito no teatro, né? Eu estou usando muito a referência do teatro. analogia. A gente não faz isso, né? Ainda que muitas pessoas façam isso e achem que é palhaço, mas daí a gente respeita. Gostei disso. A gente respeita. Boa, boa. Vou usar, Ó, ó. O James aqui tá perguntando. Oi, pra falar. não, então, isso que eu falar, o James perguntou o bufão. A bufonaria é um outro tipo de arte, né? Muitas pessoas defendem que os palhaços são oriundos da bufonaria. Eu sou uma pessoa que discorda disso. A maioria dos livros é ao contrário, é meu pensamento, né? Por quê? Porque o princípio da bufonaria é trabalhar sempre o grotesco, trabalhar sempre a deformação e essas características. O palhaço, na história das máscaras, ele passa por isso, mas não tão extremado quanto o bufão. O palhaço não trabalha o extremo, né? O bufão que trabalha o extremo. Então são dois caminhos diferenciados. E o bufão é a mesma ideia, a ideia do jogo, da brincadeira, só que daí eu vou trabalhar os meus extremos, né? O bufonaria é o trabalho grotesco, o visceral, o extremo de tudo aquilo. Então na bufonaria clássica, né? Então se a pessoa tem orelhas grandes, ela vai fazer algo para aumentar as orelhas. Se ela é uma pessoa que tem uma característica, ela é gorda, ela vai explorar isso para ficar maior. E se ela é bocuda, fala alto, ela vai falar mais alto. E por aí vai, né? Se ela xinga os outros, ela vai xingar mais. Então, é um tipo de trabalho específico, né? A bufonaria. A bufonaria é clássica. Só que, assim, gente, como toda arte, ela vai passando por como fala? Toda arte ela vai passando por transformação, né? Hoje, o tipo de Uhum. bufonaria que se faz é diferente da época áurea ali da Idade Média. As coisas vão mudando, né? Então, um pouco disso. Ó, acho que é Laio Barcel, ele tá falando que isso é gordofobia. Já perguntaram se cabe nariz no seu. Ele mesmo, ó. Eu acho que ele. São os amigos danados que eu tenho. Muito Doido. bom, ó. James perguntou também, e afinal de contas, tem diferença entre clown e palhaço? Porque durante um tempo muita gente achava que o clown era quase um mímico, né? Um É, mímico de nariz. E o palhaço, palhaço. Como você vê isso, Xande? na verdade é o seguinte, eu acho que assim, houve uma grande confusão, principalmente a partir da década de 80 e 90, que criou-se muito esse embate, clown e palhaço. Na verdade, não existe isso.
O cara que toca violão pro sertanejo, o cara que toca violão sei lá, para MPB, é um cara que toca violão. Então há uma arte que é universal. Como a gente reverbera, vai criar um estilo próprio, né? Então começou-se a Uhum. entender, principalmente a partir da década de 80, que o palhaço... Por quê? Daí deixa eu explicar historicamente. As pessoas estudar palhaçaria, principalmente que não era de origem de circo. Ah, eu quero fazer teatro, quero estudar palhaço. Eu não sou do circo, eu ia estudar palhaço. Estudava onde, palhaço? Você estudava na Europa. Você estudava principalmente na França e na Inglaterra. E lá, na Uhum. Inglaterra, se usa clown para palhaço e clown para palhaço. Na França usa clown, na Inglaterra usa clown. E aí eles voltam para o Brasil com as suas metodologias, com as suas pedagogias de palhaçaria. E quando eles vão ensinar outras pessoas também que não eram oriundas do circo, há uma diferença de linguagem. Aí as pessoas falam, isso você está ensinando é palhaço? Não, não, isso que eu estou estudando é clown. Mas é a mesma coisa. É a arte, existe uma arte só, que é a arte da palhaçaria. Como eu reverbero isso, vai se criando outros nomes. Então, assim, verdadeiramente não tem uma diferença. Isso só foi uma bobeirinha, digamos, Pegou. epistemológica, que começou a se pegar. Então, quem era clown era do teatro, quem era palhaço era da rua e do circo. Durante algum tempo, isso poderia até fazer sentido. Eu acho que hoje não faz nenhum sentido. Até porque também começou a se criar todo um estereótipo que o clown era um ser que era mais delicado, nananana, que isso é uma grande bobeira, que o palhaço também pode ser assim, que o clown era mais refinado, não, isso é uma grande bobeira, porque se eu usasse o termo palhaço, poderia ser igual. Então houve uma grande rixa nos anos 90, nos anos 2000. Hoje eu acho isso uma verdadeira bobagem, e eu acho que, assim, por nós sermos brasileiros, estarmos aqui numa prata que fala português, a referência dessa imagem é palhaço. Eu nunca vi na minha vida, 28, 18 anos de palhaço, quase 20, alguém olhar para mim e falar assim, nossa, mãe, olha, é um clown. Não, eu nunca ouvi isso. Né? Entrou um palhaço no hospital, ele, olha, é um doutor clown. Não, é palhaço, né? Não tem problema usar o outro termo, não tem problema, mas eu acho que é mais interessante usar o termo palhaço. Não tem problema usar clown, eu acho que isso não tem nenhuma referência, assim, não há problemas, mas eu acho mais interessante. Muito bem, muito bom. Muitos assuntos polêmicos. Respondido, pessoal. Muito assim escolher. Sexta-feira, noite é pra isso. É, muito É louco. pra falar. Gente, se vocês tiverem perguntas, pode colocar aqui que o senhor Xande vai responder. Xande, você quer falar o que tá acontecendo hoje na Terapia da Alegria ou em algum dos grupos? Você tá voltando, né, com curso presencial, você estava online. Conta pra gente um pouco, o que tá acontecendo? Olha, então, a gente tem Como. muitos grupos, assim, né? A gente trabalha com muitos grupos aqui em Maringá e a gente trabalha também dando aula, né, para muitos grupos do Brasil, fora do Brasil e tudo mais. Então, assim, hoje um dos grupos nossos, que é um grupo que tem uma perspectiva profissional e voluntária, a gente voltou, que é a Unimed Alegria, só que a gente voltou só com os profissionais. No caso, eu e o Hudson, os dois profissionais do projeto. O projeto tem umas 18 pessoas, os voluntários ainda não entraram. Por quê? Porque é um hospital que ainda atende Covid. Aí o hospital ainda estava muito fechado, muito preocupado. Então a gente voltou só com os profissionais. Com terapia, que aí atende a rede municipal, a gente ainda não voltou. A gente não voltou, ainda tá meio fechado. Pretendemos começar agora para tentar voltar no que vem, com segurança, né? Todos os palhaços, como fala, todos os palhaços vacinados, né? Então tem essa Sim. perspectiva. E aí alguns grupos aqui da cidade que eu trabalho, como tem a perspectiva da gente voltar novembro, dezembro ou ano que vem, a gente já começou então a adiantar o processo de estudo. Então, dois grupos da cidade, que é o Projeto Florir e o Humanizarte, que é vinculado à universidade, esses dois grupos a gente está estudando. Porque como a dinâmica aqui desses grupos é 3 a 4 meses de estudo, a gente já começou a adiantar. Então, assim, cada grupo tem Esperar. cada grupo tem a sua dinâmica, tem a sua maneira de trabalhar e tal, né? Dei alguns exemplos dos nossos aqui, né? O terapia ainda está um pouquinho estacionado, o Unimed a gente voltou só com os profissionais envolvidos e os outros grupos a gente está voltando a estudar, cumprindo os protocolos e tudo mais, né? E vocês voltaram como, Xande? Vocês estão usando a máscara e o face shield? Como vocês entram? Como que tá isso? Olha, isso é muito interessante. Primeiro, né? Tanto eu e a minha dupla, a gente está vacinado, né? A primeira Já dose, tá com então chip?
estamos chip, né? Criamos rabo de jacaré. A gente já estamos imunizados. Nós não estamos trabalhando no espaço da Covid, ainda que a gente não veria problema, mas como uma normativa do hospital, a gente respeitou, porque isso é muito importante, é uma parceria. Então, a gente está trabalhando pronto atendimento, oncologia, fisioterapia e o administrativo. E aí, então, a gente usa a máscara normal de proteção, aquela bem topzinha, eu esqueci o nome dela. E a É uma máscara... sigla, né? Aquela... tem uma PJ Thundercat Sorlum, tem uma coisa assim. E aí, em cima da máscara, a gente usa o nariz de palhaço. Então, a gente tem duas máscaras. Conversando com o pessoal e pela própria experimentação, não vemos a necessidade de usar o Face Shield. Ainda que também, se você quer sentir mais protegido, é interessante. E aí tem a perspectiva do trabalho, né? Eu acho que o palhaço do hospital não deve tocar nunca no público, né? Então, assim, algo que a gente já fazia, a gente só está dando continuidade, que é nunca tocar no público, nunca tocar nos objetos que o público está manipulando. Então, são esses alguns protocolos de segurança e, lógico, álcool em gel a todo momento, né? Álcool em gel a todo momento para se proteger, né? Mas, assim, Aquela eu acho que rotina. tá super possível, super tranquilo, né? Tá de boa. Ó, deixa eu ver aqui. Vou perguntar do James. James, nosso amigo aqui, ó, tá perguntando como monetizar a vivência do palhaço para crescer deste ofício. Para crescer este ofício. Pô, legal. James, olha, eu verdadeiramente não sei como que é feito isso nas redes sociais, né? O meu trabalho de rede social com vídeos, ele não tem um foco de monetização, então eu não sei como funciona. Verdadeiramente eu não sei como responder, né? O trabalho nosso da rede social é para divulgar, né, os cursos, as oficinas, divulgar, às vezes, algum material que a gente está vendendo e tudo mais, mas não de monetizar com vídeos, né? Então, eu não sei se essa foi a sua pergunta, mas se for... Porque a monetização na minha cabeça é vinculada a YouTube, Não, Spotify, né? Essas coisas. não, eu não sei, mas pode ser que ele esteja Então, perguntando sobre o trabalho, que você até dirige os grupos te pagam. tá. Talvez Sim, seja como... isso. Então, eu acho que assim, isso é uma coisa que aí é meu lado pessoal. Eu acho que assim, quando você decide ser artista, eu quero ser artista, quero viver de arte. Você vai ter que abrir um leque de possibilidades muito grandes, assim, porque você ficar restrito a uma linguagem, você vai tá correndo muito risco. Então, assim, aqui a gente tem, por exemplo, contrato com o hospital, que a gente trabalha lá como palhaço de hospital, aí a gente tem os nossos trabalhos de apresentação em teatro normais, tem trabalhos que eu dou cursos de teatro, cursos de palhaçaria, cursos online, fazemos clipe, gravamos propaganda, é um leque de possibilidades, né? Então, trabalhamos com editais de fomento à cultura. Então, assim, é um grande leque que você vai abrindo e você vai trabalhando com várias linguagens, né? Então, é um pouco disso, assim. Nesse sentido, dá para monetizar, né? E trabalha muito, cara. Essa história que trabalha... Cintura. É a história que artista trabalha pouco, isso é uma falácia. O artista trabalha muito, assim. É muito, é muito puxado, né? Eu acho que isso é uma parte difícil, porque como você falou do romantismo, né? Muita gente É, vai para essa via artística, né? Ai, lindo, são flores, e quando a pessoa vê que tem ensaio, suor, você tem que sair batendo nas portas para pedir ajudas variadas, né? sim. Nós somos um grupo voluntário, é muito mais dar do que receber, e aí a pessoa cai do cavalo, fala, opa, cadê a fantasia que me prometeram aqui no mundo artístico, né? Não, não Não é existe. bem assim. Não existe. E os grandes artistas também, que a gente tem essa romantização, tinham suporte por trás, né? Pô, eu gosto muito, eu sou fã do Van Gogh. Cara, o Van Gogh era esse artista visionário, que a vida dele era só pintar, que não se preocupava com comer, blá, 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 blá. Só que ele tinha um mecenas por trás, que era o irmão dele. Então ele comia, ele dormia, ele deitava. A gente não tem o mecenato, né? É muito difícil. Então a gente tem que criar essas formas eu acho muito importante essa forma de se sustentar, de ser independente. Porque daí a gente consegue sobreviver, né? Essa romantização é muito complicada, né? E eu sempre desconfio, todo artista que vende essa romantização e está super bem, ele vai ter uma estrutura por trás. Ele vai ter alguém bancando aquilo, né? Afinal, a gente é um ser material, a gente precisa comer, a gente precisa pagar conta, a gente precisa morar em algum lugar e tudo mais, né?
Isso não significa que a gente se venda ao sistema, que a gente concorde com tudo. Não, isso tem nada a ver. É uma coisa É natural. sobrevivência. Sobrevivência, né? E fazer o que a gente gosta também, que é super legal. É um pouco desse Xande, sentido. desculpa, duas perguntas, ó. Primeiro, você já fez trabalho de palhaçaria em rua? E segundo, perguntaram por que o nariz é vermelho, Xande. Nossa, Conta pra gente. essa é a pergunta mais tradicional que eu respondo, né? Ó, primeiro, assim, já fiz muito trabalho de rua, apresentar em rua, gosto muito, é muito louco, porque a rua acontece um milhão de coisas. Já apresentei muito em rua, como apresentação clássica, né? Botar o picadeiro, apresentar assim, praça, já apresentei muito. Já fiz muito essa coisa da intervenção artística, de sair na rua brincando com a galera e tal. Não só aqui no Brasil, fora do Brasil também, a gente já fez muitas dessas coisas, muito legal. País que a gente nem falava a língua, a gente foi pro meio da rua, assim, vivenciar experiências, assim. Da Ou hora. a gente estava tipo assim, apresentou no lugar, e aí a gente ia voltando para a base, e aí no meio do caminho parava para comprar alguma coisa. A gente descia, ficava meia hora andando pelo comércio de palhaço. Então teve experiências assim muito boas, né? E assim, só dando bem sucinto, o nariz do palhaço é vermelho por conta do sangue, né? Sangue humano. Não vou explicar profundamente a resposta, mas assim, a ideia da comédia, da comicidade, ela está ligada à produção de vida, né? A comédia, ela vem como uma paródia, não uma oposição, mas uma paródia à tragédia. E o fim da tragédia é o conceito da morte, né? A finitude do homem, né? Nós somos seres trágicos e por sermos trágicos, a única certeza que tem é que a gente vai morrer. E aí no meio de nascer e morrer, como que a gente vive? Aí vem a comédia, para a gente brincar com essa tragédia. Ao fazer isso, a gente está produzindo vida. E aí, produzir vida, o sinônimo desde a antiguidade da vida é o sangue humano. Por isso que na antiguidade as pessoas sacrificavam. Por que se sacrificava um cordeiro? Buscando vida, buscando uma boa colheita. Por que se sacrificava? Buscando um bom parto. Então, assim, o sangue sempre estava atrelado à ideia da vida, né? Então, o palhaço tem essa simbologia da tragédia virar comédia, e nessa busca da produção da vida é o vermelho, é a cor do sangue, né? Os cristãos, eles bebem o sangue de Cristo, né, na Santa Ceia. Então, é um pouco desse sentido. Então, a resposta mais simples do mundo, assim, o nariz do palhaço é vermelho por causa do sangue. Sintetizou. É um ferimento, é um tumor, é um machucado que está aberto e mostrando essa nossa tragédia. Que bonito isso, gente. Quem anotou, É anotou. Quem não bonito, né? anotou, perdeu. É profundo, é poético, né? Mas eu respondi 4%, é muito mais profundo. Para saber os outros 96%, faça um curso com o Xande Penha. Eu conto mais detalhado. É muito legal. Xande, Ah, tá, as duas perguntas. Xande, para encerrar, deixa eu te perguntar. Você gostaria... Você gostaria? A gente gostaria que você compartilhasse alguma história, assim, eu sei que você tem trocentas, mas a que te vier à mente aí, alguma história que nos traga esperança para esse momento, digamos. Alguma história, sabe, assim, com esse tom de poesia aí. Ah, um tom de poesia? Não, peraí, responde uma perguntinha aqui antes, ó, que a É. pergunta é boa também, é polêmica também. Ah, meu Deus do céu. A Mari tá perguntando assim: boa noite. Se você fizer uma brincadeira ou falar alguma coisa e ninguém achar graça, o que você faz? Ah, legal, Mari. Isso aqui são técnicas de palhaço, né? Isso aqui é muito, muito, muito louco, né? Mas assim, o mais básico possível, o palhaço ele joga com essa ideia do erro, né? Então, se ele conta a piada ninguém ri, ele vai falar, nossa, que piada bosta. E aí pode ter certeza que o público vai rir. Porque daí É, vem uma série de estudos aqui que eu não vou ter tempo de falar, mas assim, a grande graça do palhaço não está no que ele faz, né? Tá no que ele sente na reação daquilo, né? O palhaço, o foco dele não é ação, o palhaço o foco é reação. Então, se eu faço alguma coisa e dá errado, não tem problema. O mais importante vai ser a minha reação. Então, se eu digo ou mostro para o público que eu achei uma bosta aquilo que eu fiz, o público vai rir. Normalmente, né? Olha, o pessoal sacanagem, tá mandando eu contar a história do Cotoque. A Cláudia, amiga conta aí minha pra de... nós. Amiga, não, amiga, é proibida para maiores de 18 anos. Cláudia, amiga de Ah, Rio Verde, e o Molina, que é do Super Palhaço. A Cláudia é do Doadores da Alegria, muito legal. E o Molina é do Super Palhaço Sorocaba, né?
Ó, o Ai, Cleiton que também, amigo. legal. Bastantes amigos, hein? Então, assim, tem várias histórias. Ó, o amigo falou, né? É raro não rir de um palhaço. É verdade, amigo. Um bom palhaço é difícil de rir. É, cara, tem muita história. Mas, assim, ó, tem uma coisa que eu acho que foi muito legal. A gente ficou quase um ano e meio longe da Unimed, do hospital, né? Tô falando Unimed, mas, assim, ficou quase um ano. E quando a gente voltou, todos os encontros que a gente teve com a equipe foi sempre um encontro de... As pessoas olharam e falaram assim, nossa, que saudade que eu tava de vocês. Isso foi muito legal. Foi uma coisa super simples, né? Não tem nada demais, né? Mas foi super legal. Assim, nossa, que saudade de vocês. Nossa, que saudade de vocês. Nossa, que saudade de vocês. Não teve um setor, tanto o pessoal da zeladoria, o pessoal do administrativo, os médicos. A gente só ouviu isso. Então, isso foi super legal. E uma coisa também que foi muito bacana agora foi. Tem um milhão de histórias, mas eu vou contar uma mais atual, né? A gente. Depois eu conto uma super história. A gente entrou na oncologia, foi no primeiro dia. E aí a doutora, uma japonesa muito amiga nossa, ela olhou e falou, nossa, que saudade de vocês, que bom que você está aqui e tudo mais. A gente falou, pô, legal. Ela falou, que bom que vocês vieram, porque eu queria que vocês fossem comigo visitar uma menina aqui. É uma menina muito legal, ela tá com câncer, tá tratamento quimioterápico e tudo mais, ela tá bem debilitada, mas tá se recuperando. E aí foi super bacana, porque assim, a gente tava voltando e tipo assim, foi justamente isso. Ela falou, tipo, pô, precisamos de vocês aqui, então vamos até lá. E foi super legal, uma menina super bacana. Eu até postei uma foto no meu Instagram com ela. Manu, menina super querida, a gente riu pra caramba, foi super bacana. Mas assim, vou contar uma super história. Essa aconteceu na África. A gente foi em 2014 ou 15, 16, não sei, sou muito ruim de data. Não, foi 2015. Nós fomos para Burkina Faso, é um país que fica no centro-norte da África, um país com uma condição estrutural muito simples, assim, é um país diferenciado, né? Um país africano com um nível de desenvolvimento diferente do nosso, uma cultura totalmente diferente. Então, em muitos lugares é tribal ainda, né? E aí a gente foi para o norte desse país, uma região chamada Gairi, e aí perto de Gairi tinha alguns pequenos vilarejos, a gente foi fazer uma apresentação nesse vilarejo. A gente foi fazer um trabalho com o pessoal que fazia poços artesianos e a gente foi apresentar levando a parte artística. E aí a gente apresentou, acabou lá umas 40, 50 pessoas da região, da tribo ali e tal. E aí depois a gente começou a brincar com a galera. Aí veio o líder dessa tribo e me pegou pelo braço e foi me puxando. Ele fez eu andar assim, uns 150 metros. E aí, de repente, tava só eu e ele no meio do nada. Eu falei, mano, o cara vai me matar, né? Não, tô zoando, não vai acontecer nada. Tem um E aí, caldeirãozinho ali me esperando. e aí ele me trouxe. Aí atrás de uma casa, tinha tipo um terreno na frente, né? Atrás de uma casa. Aí ele pegou, me empurrou e foi embora. Aí eu não entendi. Aí quando eu olho, na minha frente tinha uma criança. Devia ter mais ou menos uns 3 anos, no máximo. 3 anos. Ela era 3 anos. Ela era talvez 2 anos e meio. Hein? E aí quando eu paro para ela, lógico, eu pensei, esse cara viu, essa criança tá sozinha. Era o filho dele, depois eu descobri. Ele levou, ó, vem brincar com meu filho. Poxa, isso super legal. Só que aí quando eu parei e olhei pro menino, o menino era cego. Ele tinha os dois olhos brancos, assim, então você vê que ele era cego. Aí que eu vim que vem toda essa perspectiva da ideia da esperança, mas da romantização. Não da romantização, mas do trabalho de ser palhaço. Porque daí eu estava no meio da África, no meio de um vilarejo, sem ninguém para me ajudar. Aquela criança provavelmente só entenderia o dialeto da tribo dela. Então eu não tinha que como me comunicar com ela. E o detalhe, ela não me via. E aí eu tava de palhaço. Aí veio a ficha assim, tipo assim, é agora que você vai saber se é ou não é palhaço, sacou? É agora que o bicho vai pegar. Aí eu parei, né? Aí eu olhei para ela, aí vou resgatando toda a ideia técnica, a ideia da simplicidade, a ideia da imaginação e tudo mais, tudo mais. Aí eu parei, ela tava mexendo na terra, assim, e tal. Aí eu parei na frente dela, ela percebeu algum barulho, e aí eu toquei ela, assim. Aí quando eu toquei ela, de leves, assim, ela ficou me procurando. E aí a gente começou a fazer um jogo de, tipo, ela tentar pegar a minha mão. Como se eu, Uhum. tipo, fosse um bichinho, eu parava na mão dela e tentava me pegar. Depois de umas 3 tentativas de pegar, essa criança começou a sorrir. E aí ela começou a rir. E aí a gente fez esse jogo e depois a gente fez um jogo que eu ficava batucando no chão e ela tentava pegar e seguir o som, né? Aí eu fiquei com essa criança aí uns 10 minutos, a gente brincando lá, super legal, rindo pra caramba, né? Sem uma palavra. Aí depois de 10 minutos apareceu o pai da criança, né? O Pai. líder da tribo, né?
Aí ele chegou já falando um monte de coisa que eu também não entendi, mas ele também é do tipo, nossa, que legal, você tá aí. Eu falei, que legal. Então, assim, é uma história muito simples, mas para mim foi muito simbólica. Porque ali havia uma gama de obstáculos, né? Fatores. Veio uma gama de obstáculos e aí, assim, como foi a superação? Foi pela arte do palhaço, né? Que é uma arte muito simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. Então foi, assim, muito legal, assim. Então, é um pouco Caramba, disso. que legal. Nossa, é realmente Não sei se essa. deu esperar. É. Tem uma que Não, dá, com depois, se quiser, eu posso certeza. contar uma. Aquelas que faz chorar, assim, fala, nossa. Pode contar, pode contar. Então Conta aí, vai, pra Sheila. gente fechar, hein? Conta Pra aí. gente fechar. Nós fomos para a Jordânia trabalhar com refugiados sírios e iraquianos. Pessoal, por conta da guerra, né? Então, o pessoal foi se refugiar na Jordânia. Jordânia, na época, não sei se ainda era o país que tinha maior refugiados. Era quase 2 milhões de refugiados, assim, para uma população de 10 milhões, quase 20% era refugiado. Posso estar errando os números, assim, mas é por cima. E aí a gente apresentou num dia, e aí tinha uma família super legal, a gente virou super amigo de um menino, brincamos com ele, lógico, né? Brincando do jogo do palhaço, né? Ele falava árabe, a gente não fala árabe, né? Ele não falava inglês, a gente fala mal inglês. Mas foi super legal. Eu tenho uma foto com esse menino também, que ele tá indo embora. Eu tinha dado uma bexiga, ele foi embora, assim, aí ele olha para mim. É uma foto muito bonita, eu gosto muito. E aí a gente fez esse trabalho como palhaço, e aí nós fomos ajudar uma instituição, lá um trabalho de missão que tem toda uma questão de ajudar estruturalmente essas famílias com móveis, roupas, documentação, trabalho. Tem todo um trabalho bem completo. E aí a gente... Dignidade, né? Oi? Trabalhando a dignidade, né? Como um Trabalhando todo. isso, né? Porque eles chegam, a maioria chega só com alguns sem documento, né? Então chegam só com documento, não tem trabalho, não tem nada, não tem casa. E aí a gente foi visitar essa família. E aí a gente foi junto com esse grupo levar mantimentos, tal, era uma família que estava começando a ser visitada. E aí quando a gente chega, abre, né, somos recebidos, tava a mulher, ela tinha uns 26 anos, ela era bem nova, e ela já tinha 3 filhos. Aí nós entramos, né, a gente senta eles têm o tapete na sala, né, senta todo mundo no chão, né, tradição. Alguns têm sofá, mas ali era uma casa simples. E aí ela ofereceu café pra gente, tal. A gente começou a beber. E aí quando a gente falou, a gente veio te visitar, né, o tradutor falando, e nós viemos trazer os mantimentos para você. Aí ela super agradeceu. Aí foi a primeira facada na alma, né? Ela falou, olha, muito obrigado. E ela era muçulmana, né? Ela tava com É isso. isso e tudo mais. Ela falou, muito obrigado. Já? Hoje eu falei para Deus, né? Chama de Allah, né? Eu falei com Allah que eu não tinha nada para dar aos meus filhos. A única comida que eu tinha era café. E eu tava pensando isso desde manhã, o que que meus filhos vão comer? E aí depois de uma meia hora vocês apareceram. Aí essa foi a primeira facada na alma, né, velho? Aí tava nós assim, nós tudo, ô maluco, se você chorar eu te dou um soco, segura aí. Aí a gente respirou, segurou, né? E aí veio o filho dela, a filha, ela começou a contar a história, uma história muito trágica, muito pesada, coisas de filme, assim, aqueles filmes de guerra mesmo, assim, coisas muito tenebrosas, né? O trauma que as crianças vivenciaram e tal, tudo mais. Aí, na hora que a gente tava indo embora, tava eu e o outro palhaço, ela olhou pra gente e começou a falar em árabe. E aí o cara começou a traduzir. Falou, ela tá perguntando se vocês são os palhaços, né? Aí ela falou, somos nós. Ela falou, ela te reconheceu. E aí essa mulher falou pro cara traduzir que ela queria agradecer muito a gente. A gente só entendeu essa palavra, né? Shukran. Shukran é obrigado, né? Em árabe, né? Shukran. E ela falava Shukran, Shukran. E aí a gente foi entendendo e o cara foi traduzindo. Ela falou assim, não, ela só queria agradecer porque fazia muito tempo que ela não via os filhos sorrindo. E 2 dias antes, ela levou os filhos para assistir o teatro e ela viu os filhos sorrindo. E para ela aquilo foi muito, muito, muito profundo. Ela falou que ela não lembrava da última vez que estava vendo os filhos sorrindo. E aí os palhaços fizeram os filhos sorrir, né? Aí, lógico, depois que contou isso, aí eu segurei o outro e falei, não chora, maluco, senão eu vou te dar um soco. Aí a gente só fez chucrando também para ela, né? E foi uma história assim muito profunda, assim, também que marcou muito a gente, assim, da simplicidade do palhaço, né? Mas fundamental, né? Mas é o primordial, é sorrir, tá vivo, né? É, É produção de muito vida, né? produção de vida. Né, eu comentei lá atrás que eu tive um câncer e depois da cirurgia, da primeira cirurgia,
Eu lembro que eu fiquei em choque um bom tempo. Depois eu tive colamento, um monte de coisa. Mas eu lembro que eu fiquei muito tempo sem reação nenhuma, Xande. E eu percebi, demorei pra perceber. Então, quando um dia eu cheguei no Neto, ele tava me contando uma história muito cheia de emoções, assim. Eu fiquei olhando pra ele assim e falei assim, amor, eu não tô sentindo nada. Eu não consigo sentir. E aí depois foi voltando, mas eu tive em algum momento essa percepção, sabe? Falei, nossa, eu estou em choque, né? Então, um trauma é uma coisa muito séria. É, E sorrir quando eu fui voltando para a vida real, né? Podendo fazer as coisas, vivendo, é muito importante um sorriso. hum. Viver, né? Mesmo que seja chorar, ter essa capacidade de se emocionar. Que a gente sabe que palhaço não é só para fazer rir, né? Como todo mundo Sim, pensa. Palhaço é pro encontro, né? Pro jogo. Nossa, que lindo! é E muito como que legal. você vai para esses lugares, Xande? Como que. Ah, Eu sei que eu falei que a gente ia terminar, mas uma isso é louco, perguntinha. né? Hoje mesmo eu mandei, voltou aqui. Hoje mesmo eu mandei, a gente tá vendo para ir pro Paquistão em novembro, começo de novembro, para ir pro Paquistão. Não, a gente já tem alguns anos trabalhando com isso, a gente tem contato com pessoas que têm trabalhos fora do país, né? Algumas dentro do país, e a gente vai acabando fazendo contatos, a gente tem esse convite, a gente tem como primazia essa ideia da arte como um apoio a trabalhos institucionais, ONGs, missões ao redor do mundo, né? Então, assim, se tem um trabalho lá super bacana, a gente vai para dar esse Somar. apoio artístico, né? Então, nós trabalhamos um pouco nesse sentido. Aí vai indo, assim. Não tem uma coisa... É que, assim, é muito difícil falar. Não tem como, né? Assim, tem um cronograma que vem. Não, às vezes do nada, ó. Né, a gente viaja muito com um senhor chamado Edson Teixeira. Ele tem trabalho no mundo inteiro. Aí ele falou, ó, tô indo lá para o Paquistão. E os lugares têm muita Lugarzinho criança, né? tranquilo. É, um lugar tranquilo, de família. Então tem muita criança lá. E eu queria levar vocês para fazer trabalho com as crianças, tal. Vamos, aí vamos. Aí vai. Da Muito hora. louco. E vicia, amiga. Ah, Nossa, é vicia, velho. ah, não, eu imagino. A gente. A gente conversa depois. Mas valeu, obrigado aí pelo contato aí. Foi muito Imagina, bacana. seja prazer. Nossa, super nosso, gente. Obrigada a vocês que ficaram aqui, que ouviram. Obrigada a você que está assistindo depois a gravação. Muito obrigada. Vão lá conhecer o Instagram do Xande, Xande Underline Penha, né? Xande, É. É o Escola de Palhaco e o Xande Penha. Xande Penha, com X, né? Xande Penha. Isso. É. Eu sou ruim com os endereços. Vão lá conhecer o trabalho do Xande. Conheça também o nosso trabalho, Trupe do Riso. Dá uma olhada aqui no YouTube. Dá uma olhada no que a gente está fazendo. Vem conhecer a gente. E tenham todos um excelente final de semana. Que Deus abençoe vocês. Xande, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada pela sua contribuição aqui. Gente, fiquem com Deus. Obrigada. Quer deixar alguma última palavra, Xande? Fala. Agradecer a galera, os amigos aí que entraram, o Cláudia Molina, o Cleiton, todos os amigos aí que foram escrevendo. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado, mesmo. Papo muito bom. Desejamos todo sucesso aí para a Trupe do Riso e, se Deus quiser, a gente vai se ver em breve aí para estudar junto, para Amém. compartilhar presencialmente. E Ai, amém, grazie, amém. tem um Tem bambino italiano? italiano. Grazie, Tem. bambino. Ele entra sempre, amigo. Beijo, las textistas. Tchau, gente. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, 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 gente. Até.